Pela manhã introduzimos a mensagem, informando aos irmãos que a narrativa de Deuteronômio é um livro de lei. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ao culto ou ouvir depois, viram que Deuteronômio é o livro escrito aqui por Moisés, mas falado ao povo à época em que eles iam adentrar a terra prometida. Estava pronto, faltava colocar o pé lá dentro. Moisés estava preocupado, então. E Deuteronômio inicia os primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos, Moisés lembrando o povo, olha o que Deus fez por nós, apesar do que somos, e aqui estamos. Agora eles iriam adentrar a terra prometida, um povo acostumado então a viver sob o cativeiro, outros deuses. Estavam acostumados a viver de maneira esparsa, sem o hábito de viver em comunidade. Agora numa terra a qual o Senhor prometera dar a Abraão, Isaque e Jacó, como lemos no livro de Gênesis. Moisés agora chama o povo e, de uma forma muito didática, ele esclarece o que o Senhor quer ensinar àquele povo. E hoje pela manhã percebemos que essa didática do Senhor tem como ponto fundamental, a plataforma, o fundamento, a base no próprio Deus, no próprio caráter dele. E vimos pela manhã, dos versos 1 ao verso de número 5, que esse caráter de Deus, que tem como fundamento a didática dele para o povo dele, primeiro foi o seu zelo. Eu sou zeloso pelo meu nome, eu sou zeloso por mim. Vimos pela manhã, então, esse zelo, até o ponto de ele falar, olha, cuidado, não se misturem, porque eu zelo pelo meu nome, e a adoração que vocês devem prestar a mim é única. Não existe outra maneira de prestar culto a mim. E ele então insere a família, o casamento. Por que Deus faria isso? Os irmãos percebem a importância do casamento, percebem a importância da família. Mas a partir do verso de número 6, Moisés ele prossegue. Então quero convidá-los a que abram as suas Bíblias em Deuteronômio, bem como os nossos internautas, capítulo de número 7. Eu lerei a partir do verso de número 6 até o 11. Considerando que pela manhã já exploramos e expomos dos versos 1 ao verso de número 5. Agora a partir do verso de número 6. Deuteronômio 7, a partir do verso número 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que os odeiam, fazendo perecer. Não está demorando para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Os irmãos percebem, então, nós precisamos entrar nessa narrativa. O povo está ali, pronto para entrar. Agora, a preocupação de Moisés é, o que será desse povo? Ele, então, orienta o povo. A didática de Deus, o ensino, a pedagogia de Deus. Assim como falei pela manhã, todo professor, todo docente, ele tem um seu fundamento.
Até falei que, sem entrar no mérito, hoje algumas universidades, os professores têm como base a questão política. Vai ensinar matemática, mas com viés político. Vai ensinar filosofia com viés político. O que o Senhor tem aqui para Moisés, ensinar o povo, é que o fundamento, Moisés, de toda a vida que agora eu colocarei sobre vós, na terra em que eu mesmo dei, o fundamento sou eu mesmo. Por isso, meus irmãos, quer arrumar o seu casamento, quer consertar alguma coisa na sua vida, é amando a Deus, é glorificando o Senhor. Não existe outra maneira de fazer qualquer coisa, qualquer arranjo na vida, sem colocar nessa equação, iniciando o amor ao Senhor. Pois se você for um adorador, um homem, uma mulher que ama a Deus, as demais coisas virão como consequência. Nós não acertamos o nosso casamento com um fundamento em si próprio, com um fim em si próprio. Nós queremos consertar, arrumar o nosso casamento porque nós queremos amar a Deus. Por isso que agora o Senhor coloca a própria pessoa dele como fundamento de toda a didática para que o povo pudesse entrar na terra prometida. Primeiro foi por conta do seu zelo. Agora, meus irmãos, entendam uma coisa que Deus, por meio de Moisés, queria ensinar o povo. É que se ele é o fundamento de todo ensino, é porque Deus, ele é autônomo. Olha que interessante. Quando ele fala, olha, eu não escolhi vocês, porque vocês são numerosos, por conta de qualquer dádiva que eu pudesse ver em vocês. Meus irmãos, ainda que esse texto possa nos conduzir a falar da eleição, a eleição aqui está num segundo plano, porque Deus fala assim, eu sou autônomo. Não há nada que possa me influenciar. O que Deus está querendo dizer para aquele povo? Vocês vieram de uma comunidade que foram influenciados. Vocês vieram de uma comunidade lá do Egito. Vocês foram influenciados no meio da caminhada no deserto. Vocês foram influenciados por maus líderes. Vocês foram influenciados por maus irmãos que estavam no meio de vocês. Eu tive que exterminar uma geração toda. Mas sabe o que acontece comigo? Deus está dizendo, eu sou autônomo. Eu não preciso ouvir ninguém. Eu não sofro influência de nada e de ninguém. Pois as minhas decisões, as minhas escolhas são autônomas. Percebam, meus irmãos, olha que ele fala, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, então te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. A autonomia dele, ele podia ter escolhido qualquer povo, meu irmão. Ele podia ter escolhido qualquer pessoa para adorá-lo e amá-lo. Mas como ele é autônomo, ele é senhor de si, ele não sofre influência alguma, não há nenhuma voz além do Senhor. Os irmãos, percebendo o zelo que Deus tem, agora precisa perceber a autonomia que Deus tem de fazer o que ele quer, a mercê de quem quer que seja, de qualquer coisa, meus irmãos, que venha a querer, se possível fosse, influenciá-lo. É por isso que nós podemos amá-lo. Os irmãos, nas nossas relações, a gente sempre fica pensando qual a influência que essa pessoa tem nas suas decisões, porque nós não somos autônomos. Não existe autonomia em nós. Nós somos sempre influenciados por pessoas, por ideias. Nós sempre somos influenciados por qualquer coisa que venham nos falar, pelos momentos, pela derrota, pela vitória. Se nós estamos alegres, nós temos comportamentos que talvez ainda vá nos alegrar. Se estamos tristes, nós nos recuamos. Os irmãos entendem essa influência que nós recebemos diariamente. E é por isso que nós podemos confiar nessa didática do Senhor, que tem como fundamento o próprio Deus. Ele diz, ele prossegue, não vos teve o Senhor afeição a vós. Olha, nem os escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Deus está dizendo, olha, eu escolhi porque eu sou autônomo, eu sou livre. Eu faço o que eu quiser.
E é por isso, meus irmãos, que nós podemos amar esse Deus, porque Ele é autônomo. Nem eu, nem você podemos influenciar Deus. Imagine se Deus fosse influenciável. Os irmãos entendem isso? Imagine se Deus se deixasse levar pelas nossas orações idólatras. Imagine se Deus se deixasse levar pelos nossos choramingos, pelas nossas birras. E mais, se Deus fosse se deixar levar pelos nossos pecados. Ele é autônomo. Ele é senhor de si. Ele é livre. Ele tem liberdade total. É por isso que nós podemos confiar. Ele fala a Israel: confia em mim. Os demais deuses, eles sofrem influência porque eles foram criados, eles foram projetados pelos homens. E é por isso que cada nação elegeu um Deus que projetou. E é por isso que esse Deus projetado pelos homens se deixa influenciar na mente dos seus adoradores. E é por isso que eles criam rituais para tentar influenciar esse Deus. Mas nós temos um Deus autônomo que cantamos aqui no Projeto Sola, com base em Isaías 53. Ele se doou. Ele não precisava fazer isso, mas resolveu fazer. Por quê? Porque ele assim desejou fazer. Foi da livre escolha do Senhor. A confissão de fé trata sobre os decretos de Deus. Quem tiver curiosidade, eu os animo a que comprem. Quem não quiser comprar, acesse na internet a confissão de fé de Westminster, para que a gente possa compreender essa autonomia de Deus. E é por isso, então, que Moisés ele fala: irmãos, nós vamos entrar na terra prometida. Se há uma influência que nós precisamos ter, é num Deus que não se deixa levar por qualquer influência, pois ele é autônomo. Vocês pensam que ele escolheu vocês por quê? Por que você pensa que você está aqui? Por que você pensa e eu pensamos que somos salvos? Belos olhos? Cabelo? Cultura? Questões financeiras? Você é um cara legal? Você nunca fez mal a ninguém? Não. Deus é autônomo para escolher quem Ele quiser e fazer o que Ele quiser. E é por isso que nós podemos descansar nele. É por isso que a didática de Deus agora, como salvos, nós podemos entender: Deus, o Senhor é autônomo e o Senhor não se deixa influenciar por nada e por ninguém. E é por isso que eu posso crer no Senhor, amar o Senhor. Meus irmãos, é muito interessante pensar nessa didática de Moisés, no sentido de expor essas questões ao povo. Por isso que eles precisavam ouvir isso. Nós vamos entrar na terra prometida. Sofremos todos esses percalços no Egito, na nossa caminhada no deserto. E agora nós vamos entrar na terra prometida. O que será de nós? A insegurança que poderia estar tomando conta daquele povo. Mas quando Moisés fala: há um Deus que é autônomo, um Deus que não se deixa influenciar, que é senhor de si, que não toma as suas decisões por ouvir dizer, não se deixa abalar por qualquer notícia ou por qualquer coisa. Aliás, ele dita as regras e escreve a história. Portanto, é nesse Deus que agora esse povo vai adentrar a terra prometida. É esse Deus que nos salvou e que está te conduzindo na vida. É esse Deus que você confia, não porque você apenas ouviu falar, mas porque você tem crido nele, no sentido de ter a percepção de que ele é imutável, de que ele é autônomo, ele é livre de qualquer influência possível. Então eu posso crer nesse Deus, porque se não fosse assim ele deixaria de ser Deus. Quem pudesse influenciar Deus também teria que ser Deus. E é por isso que eu e você, nós não influenciamos Deus. Nós não influenciamos Deus nem nas nossas orações. As nossas orações, a nossa vida de culto, a nossa vida de devoção ao Senhor, é porque Ele nos dá essa bênção de poder cultuar um Deus que tem zelo pela sua palavra por si só. Ele tem, meus irmãos, autonomia. E a maneira que Ele quer ser adorado é a maneira que Ele estipulou. É por isso que nós podemos descansar. Não existe isso ou aquilo. Não. É um Deus que deixou as coisas muito bem claras.
com base na sua própria pessoa. Os irmãos precisam entender isso, nós precisamos entender, compreender com profundidade essa didática de Deus que agora está inserindo esse povo. E inseriu a cada um de nós no povo de Deus. Talvez você fique perdido, talvez você ouça várias coisas. Nós sofremos influência, e isso redunda em comportamentos, às vezes, que nos traem, e traem até o próprio Deus, porque nós nos deixamos, nós somos influenciáveis. Mas crer num Deus que é autônomo, livre, é o que me dá segurança, é o que dá segurança aos irmãos. Aquele Deus que é zeloso por Ele mesmo. E nós, como seus filhos, agora, porque Ele é autônomo e resolveu, por ser autônomo, nos chamar para adorá-lo, nós podemos entender esse zelo dentro da sua autonomia, dentro da sua liberdade. Por isso ele diz, olha o verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Ele é influenciável só por uma coisa, pelo que ele mesmo disse. É a única coisa. Se nós podemos sair daqui dizendo que se Deus é influenciável, podemos dizer ele é influenciável apenas por conta daquilo que ele já disse, por aquilo que ele já prometeu. É por isso que lemos Jacó em Gênesis 26, 46. Jacó, vai para o Egito, que de lá eu vou dar a você a terra a qual eu prometi. Se por um acaso a gente comece a pensar que Deus pode ser influenciável, é por Ele mesmo. É por aquilo que Ele disse, por aquilo que Ele afirmou. Nada e ninguém pode influenciar Deus, tirá-lo daquilo que Ele mesmo estipulou. Nem os nossos pecados. É interessante isso. Pastor, isso dá liberdade para pecar? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário. Nós não deveríamos pecar contra o Senhor porque somos constrangidos por esse amor e essa autonomia do próprio Deus e o zelo por Ele mesmo e que nos abrange. Mas até mesmo, meus irmãos, os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas derrocadas, as nossas quedas, os nossos medos, as nossas inseguranças, não influencia Deus. Quando Ele disse que nos ama, é porque Ele nos ama. Quando Ele diz que tem cuidado de nós, é porque Ele tem cuidado de nós. Entender isso fará toda a diferença onde quer que você esteja. Isso não é religião. Isso é o Deus das Escrituras. Isso não é um projeto de um Deus da nossa própria mente, mas o Deus que se revela a nós, como Ele é, livre de qualquer influência. Então nós podemos confiar nele. Nós podemos ter, meus irmãos, descanso nele. Nós podemos cantar hinos ao Senhor descansando nele, mas não algo apenas num contexto psicológico, mas uma questão real, apesar da situação que muitos estão vivendo neste momento, crendo que Deus, Ele é autônomo. Ele é autônomo. Verso de número 8 ainda. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ele está deixando claro, eu sou autônomo. Se vocês passaram o que passaram, eu sou o Senhor e eu vos tirei de lá. Entender isso fará toda a diferença na vida cristã. Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja nas suas relações, no seu lazer, inclusive. Por isso que Deus não se deixa influenciar por nós. E, de uma maneira muito prática, você nunca parou para pensar como se você estivesse influenciando o Senhor? A ideia é que quando você está naquele momento difícil de provação, sofrimento, o sentimento que paira na nossa mente é de abandono. Já perceberam isso? Sabe o que acontece? É que ainda que eu e você tenhamos esse sentimento, ele é enganoso. Totalmente enganoso. Porque a verdade de Deus, que é imutável, porque Ele não se deixa influenciar nem por esses momentos de fragilidade, faz com que Ele diga na sua palavra, eis que estarei convosco. Eis que estarei convosco.
O que é que nos motiva? O que tem trazido ao nosso coração a vontade de vir e sair dos nossos lares para vir cultuar o Senhor? Se não for esse Deus que é imutável. Se nós não entendermos isso, a nossa vida cristã vai ter uma nova dimensão, entendendo esse Deus que é autônomo, que é zeloso, que não se deixa influenciar. Portanto, se você e eu, os nossos internautas, passamos sim por sofrimentos, somos provados diariamente, Ele não se deixa influenciar nem por A, nem por B, nem por aquele que te persegue, nem por você que é perseguido. Ele não se deixa influenciar. Mas Ele, meus irmãos, Ele zela. Se Ele zela é porque Ele é autônomo. E se Ele disse que nos ama, ainda que os seus sentimentos, em momentos mais difíceis, seja aquele de abandono, Deus me abandonou, isso não é verdade. Ao mesmo tempo, pense sobre isso. Voltando a Moisés, o povo iria adentrar a terra prometida. Deuses no Egito que se deixavam influenciar. Faraó, seus mágicos, as suas ofertas, e pensando num Deus que é autônomo, nem a oferta que pudesse apaziguar a ira desse Deus nós podíamos dar, por isso Ele ofereceu Jesus. Os irmãos entendem a dimensão de quem Deus é, da sua autonomia. Porque até mesmo a oferta pelo pecado nós não podemos fazer. Ele mesmo se ofereceu pela sua autonomia. Eu sou autônomo, Moisés está informando aquele povo, agora vocês vão me adorar, pois Ele é um Deus zeloso, é um Deus que é autônomo. E a sua autonomia, a sua liberdade, a livre vontade de Deus, é que fez com que nós estivéssemos agora aqui, prestes a possuir a terra prometida. Apesar dos percalços, é interessante a trajetória, apesar dos seus percalços, apesar dos seus pecados, das suas quedas, das suas fragilidades e insegurança, onde é que você está hoje? E eu não estou dizendo em questões financeiras, culturais, se você foi promovido ou não foi promovido. Para o Senhor, a ideia é, eu tenho uma relação de amor com você porque eu sou livre para amá-lo. Mesmo que alguém venha falar contra você, eu não me deixo influenciar. Nem você mesmo, nem eu, somos alvo de mudança das decisões que Deus tem. Por isso, meus irmãos, é o descanso no Senhor, nesse Deus que é autônomo. E para encerrar, a partir do verso de número 9, se Deus é zeloso, se Deus é autônomo, meus irmãos, pela lógica, agora o texto, Moisés falando da didática, ele está dizendo, eu sou aquele que julgo todas as coisas. Qual o critério? O meu critério. Isso meus irmãos, parece óbvio, mas no dia a dia não é tanto assim. Por quê? Veja o verso de número 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, zeloso, autônomo, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo perecer. Se Deus, por um lado, é zeloso dele mesmo, e ele tem liberdade para fazer o que ele quer e deseja, a lógica agora, uma questão de lógica, é que ele é aquele que julga todas as coisas. E tem um critério, ele mesmo. Por isso que no Evangelho está dizendo, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste que está nos céus. Os irmãos entendem agora a linguagem do Novo Testamento? A linguagem de Cristo Jesus? Ele é aquele que tem nas mãos todas as coisas. Se ele é livre
como nós já vimos, ele não se deixa levar por influência de nada e de ninguém, então ele também é livre para julgar com um critério. Qual critério? Ele mesmo. Ele, meus irmãos, é o critério para todo julgamento. Todo o critério pertence a ele. E é por isso que ele diz: fiquem em paz. Às vezes olhamos ímpios prosperando, Salmo 73. Às vezes olhamos as pessoas que não amam a Deus, que não têm as mesmas tribulações, as mesmas provações, os mesmos sofrimentos que nós temos como povo dele. Já perceberam isso? Se nós não entendermos isso, meus irmãos, como critério de julgamento, ele mesmo, nós murmuraremos contra o próprio Deus. Quanto tempo Israel ficou cativo no Egito? 400 anos. Uma geração se perdeu por conta da incredulidade. Olha o julgamento do Senhor. Olha o critério, eu sou o critério. Não há nada fora de mim para que eu tome as minhas decisões. Então eu julgo a maneira que eu quiser. Da onde Paulo escreve, Romanos, que Deus, ele é autônomo para escolher quem ele quiser e fazer o que ele quiser. Se há uma coisa que somente prende o Senhor, é a sua própria promessa, a sua própria palavra. É por isso que o teor do julgamento, da moralidade, é o próprio Deus. É por isso que aquele povo agora deveria entrar na terra prometida e descansar nessa verdade. Eu sei que o critério de julgamento do Senhor não são outras influências, mas é a própria pessoa dele. E é por isso que diz: vocês pensam que demora? Não será demorado para com os que o odeiam, prontamente lhe retribuirei. Por isso, como crentes, como homens e mulheres maduros no Senhor, o que acontece com os ímpios à nossa volta, meus irmãos, é apenas um critério de julgamento. Pois até o próprio Deus deixa os ímpios viver ao seu próprio pensamento para os condenar. Até o ímpio é para o dia do julgamento. Olha que interessante, é julgamento de Deus. Se Deus tem na sua história o povo dele, o povo contra ele, tem um objetivo para o dia da punição. Ele mesmo afirma: até o ímpio para o dia da punição. Olha que interessante como o autor bíblico ele busca essa verdade. Existe ímpio? Existe. Para quê? Para que seja punido. Por quem? Pelo próprio Deus. Que critério? Ele mesmo. E os santos? Para que ele descanse no gozo eterno. É um critério que ele tem. Muitos que não conhecem o Senhor ficam pasmos quando na cruz do Calvário, aquele ladrão, aquele malfeitor, aquele ímpio, ele é salvo no momento da crucificação. A parábola dos trabalhadores, que um chega cedo, vai receber um valor, outro chega mais tarde, o mesmo valor, outro chega mais tarde, o mesmo valor, outro trabalha 1 hora só, e na hora de acerto de contas, ele recebe o mesmo que aquele que chegou bem mais cedo. Aí ele pergunta: isso é injusto? Fala: mas peraí, o critério é meu ou o critério é seu? De quem é o critério? É meu, então eu pago do jeito que eu quiser. O critério é meu. Os irmãos entendem isso e devem entender isso. Amanhã é segunda-feira do seu trabalho. Quantos ímpios à sua volta? Quantas pessoas que blasfemam de Deus? E persegue você, machuca você, fala mal de você de forma caluniosa. Sabe por que isso? Porque o dia do julgamento chegará. Vingança. Por isso que a vingança pertence ao Senhor. O que eu vou fazer? Deixe-os. Quanto mais ele faz isso, pior. Mais ele será influenciado pelo mal.
Os irmãos percebem que a vida prática ela é um pouco mais diferente do que aquilo que nós estamos afirmando? Nós nos deixamos abalar por palavras que às vezes traz peso, filhos, maridos, esposas, funcionários, estudantes. Por que eles fazem isso, meus irmãos? Por causa do julgamento de Deus. É fato isso. É por isso que existe o povo que serve ao Senhor e o povo que não serve. Para que o julgamento de Deus, dentro da sua autonomia e o seu zelo, possa ser eficaz dentro daquilo que Ele estipulou como critério, Ele mesmo. Por isso que amanhã, não se revolte. Você vai trabalhar, talvez angustiado por alguma coisa, triste por alguma coisa. Não se abale. Deixe os ímpios. Deixe-os fazer aquilo que eles quiserem. Você não precisa tomar nenhuma iniciativa de vingança. Você não precisa fazer nada. Porque até o ímpio é para o dia da calamidade. Se entendermos isso não é sinônimo de sermos omissos, entenda o que eu estou dizendo. Mas nós não precisamos nos vingar, descontar em casa as nossas frustrações por coisas do trabalho e assim por diante. Deixar-nos abater, entrar em depressão por palavras malditas, por pessoas que nos perseguem, porque o critério de julgamento é Ele, é o Senhor. E é por isso que no verso de número 6 ele fala, porque tu és povo santo ao Senhor. Os irmãos entendem o que ele está... Olha, vocês vão entrar numa terra que eu vos dar a vocês. E eu os chamo de santo. Irmãos, Deus é zeloso. Deus é autônomo. E Deus é o julgador. É por isso que nós, como seu povo, podemos descansar nessa pedagogia, nessa didática do Senhor na vida cristã. Amanhã é um novo dia, é um dia de trabalho, é um dia que nós vamos suar a camisa. Muitos vão acordar de madrugada, às vezes de forma já pensando em pessoas, pensando em mágoa, tal. Não, para com isso. Não precise se abater. Isso não é um curso de autoestima. Eu estou falando coisa do Senhor. É coisa do Senhor. É do coração do Senhor. É do caráter do Senhor. Portanto, até o ímpio, até aquele que te persegue, lá no íntimo, esteja entendendo. Se ele não tiver um encontro com Cristo, tudo que ele faz é para o dia da calamidade. Isso faz com que eu descanse no meu Deus, no seu zelo, na sua autonomia e no seu julgamento. Um julgamento claro. Se ele não se deixa influenciar, então o julgamento dele é limpo, límpido, puro, porque ele assim o é. Tudo o que emana de Deus é porque ele tem um caráter de acordo com aquilo que ele faz. Você faz aquilo que você é. A sua reação é mediante aquilo que está no seu coração. Portanto, é o momento, meus irmãos, de nós, como crentes, agora numa nova etapa, crescermos no Senhor. Termos o Senhor como aquele que está nos ensinando, a didática, a pedagogia dele, tendo como critério Ele mesmo. E a essência daquilo que Ele é, nos ensinando, é que Ele é zeloso, como vimos pela manhã, que Ele, de fato, meus irmãos, Ele é autônomo e que Ele é o julgador de todas as coisas. Até o ímpio para o dia da calamidade. Ele abandonou esses homens, essas mulheres, lá ao seu próprio pensamento, para que, no momento oportuno, como diz o texto, Ele vai retribuir. Não pensemos nisso como uma vingança, como uma paga.
Ah, agora! Não. Mas é olhar para o Senhor, Deus. Se ele não abrir o olho, isso é para o dia da calamidade. Eu não tenho mais o que esperar dessa pessoa. Não é assim em família também? É difícil às vezes a gente pensar em família, mas não tem aqueles que ali estão para exercer esse papel de perseguidor? Tem. Para quê? Se ele não tiver um encontro com Cristo, aquilo será exatamente para o dia da calamidade. É por isso que ele é entregue a ele mesmo. Não há nada nele que possa impulsioná-lo a amar o Senhor. Por isso, mais uma vez, nessa noite, nós podemos então celebrar a ceia do Senhor, porque ele é zeloso para com ele mesmo e nos inseriu nesta história que abrange o seu zelo. Ele é autônomo, ele não se deixa influenciar. Se há algo que pode influenciar Deus, como já afirmei, é a sua própria promessa, é a sua própria palavra. E ele, como julgador de todas as coisas, pela lógica, os irmãos entenderam a lógica de Moisés, a lógica de Deus, para que o povo pudesse ali chegar. E agora? O que pode acontecer? Olha, tem dois povos distintos. Nós como povo santo e os ímpios. Os ímpios receberão do Senhor como julgamento também. Então, atentem para isso. Qual o critério dele julgar? Ele mesmo. Então ele não se deixa influenciar, não. Ah, então ele é zeloso. Olha a lógica. Olha o critério. Olha a lógica de Moisés, olha a lógica do Senhor ensinando o seu povo. Não é assim para conosco? Encerrando, meus irmãos, então, a exposição bíblica, que nosso coração, a partir de agora, seja um coração que descanse nele em paz, apesar das tribulações. O que eu estou dizendo aqui não vai amanhã extinguir aquilo que você vai passar, mas agora com uma nova mentalidade, agora influenciado por um Deus que não se deixa influenciar. Agora, meus irmãos, descansando um Deus que é imutável, um Deus que é livre, e descansando naquele Deus que é zeloso por aquilo mesmo que ele diz. Então nós podemos dizer: fiel é o Senhor. A fidelidade de Deus abrange todo o seu caráter. Portanto, esse Deus fiel nos deu o seu Filho Jesus, para que por meio desse Filho, nós estivéssemos hoje, tendo então a consciência de que esse Deus zeloso, um Deus autônomo e um Deus que julga todas as coisas, seja de fato o nosso Deus. Em casa, percebam quantas vezes aqui no texto Moisés diz: o teu Deus. Entenderam? Quantas vezes nesses 11 versos Moisés ele usa o pronome o teu Deus, o nosso Deus, o Deus que é zeloso, o Deus que é autônomo e o Deus que é julgador. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor graça, misericórdia, para que participemos do sacramento, a ceia do Senhor. Amanhã é um novo dia. Vá trabalhar, vá fazer as suas atividades, vá estudar, descansando nesta didática, nessa pedagogia que tem como fundamento o próprio Deus.